Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Amém? Amém. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém, igreja? Só tem, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então eu dei o título dessa pregação: por que Jesus se tornou homem? Aleluia. Porque nós sabemos que Jesus, ele veio para revelar o Pai. Então foi por isso que ele veio ao mundo e se tornou homem, a natureza humana. Porque se ele não viesse, hoje talvez nós não teríamos nossos pecados perdoados. Porque Jesus, ele veio para aqueles que estavam no pecado. Como fala na palavra dele, ele veio para os doentes e não para os sãos. Então nós estávamos doentes porque nós não tínhamos Jesus e estávamos no pecado. Então ele veio para mostrar e revelar o Pai, que é o nosso Deus. Que sabemos que Deus, ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então ele veio através de Jesus. Deus se tornou homem através de Jesus. Porque sabemos que Jesus, sendo filho de Deus, também ele é Deus. E quando nós olhamos em espírito para o Senhor Jesus, nós estamos vendo Deus em espírito por causa do Senhor Jesus. Então aqui em João 14, 9, e disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então Jesus falando para eles: estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então eles queriam ver Deus, mas eles não entendiam que Jesus era Deus também, que estava ali com eles naquele momento. E hoje também muitos não vê, não sente Jesus nas suas vidas, porque eles ficam andando, vai numa igreja, vai em outra igreja, fica aí perambulando, porque ainda não conhece verdadeiramente Jesus. Que quando nós conhecemos Jesus, que aceitamos ele como nosso único Salvador da nossa vida, nós temos um lugar certo para nós congregar, porque sabemos que o Espírito de Deus está ali, sabemos que Deus também está ali conosco. Não importa a quantidade, mas o que importa é saber que Deus está no nosso meio. Ele está conosco, como ele está aqui conosco, como ele tem operado, apesar das lutas, apesar das provas. Deus, ele está aqui conosco, está nos abençoando. Porque nós, servos de Deus, temos que ser provados, sim, para que nós possamos cada dia mais chegar diante de Deus. Porque se tudo na nossa vida for bem e não acontecer nada, nós não vamos orar e nem vamos buscar a Deus, porque tudo
está bem. Para que buscar o Senhor? Se eu tenho tudo, nada me falta. Então nós não somos servos de Deus, nós passamos por prova, passamos por essa provação, por sofrimento. Para quê? Para que nós possamos buscar o Senhor. Então Jesus ele veio para mostrar o que o ser humano deveria ser. Ele veio para nos mostrar o que nós devemos ser. Em 1 Pedro 2,21 está escrito que a maior glória e privilégio para qualquer crente é sofrer por Cristo e pelo seu Evangelho. E muitos não querem sofrer. Não querem sofrer pelo Evangelho de Deus. Não querem sofrer por Cristo. Porque é pelo sofrimento, é assim que o crente segue o espaço e exemplo do Senhor Jesus e dos apóstolos. Os apóstolos também sofreram. Eles foram perseguidos. E nós também, os servos de Deus, quando nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor, nós somos perseguidos e nós sofremos. Mas é para quê? É para que nós possamos seguir o passo do Senhor Jesus. É para isso que nós temos que sofrer. Então ele veio para mostrar o que o ser humano deveria de ser. É ter o sofrimento pelo Evangelho, ter o amor também pela palavra de Deus, sentir aquele carinho por Jesus, saber que Ele está na nossa vida e Ele morreu naquela cruz por nós. E para isso também nós temos que fazer o quê? Um sacrifício pelos nossos pecados. Muitos fazem sacrifício para ser abençoado, mas não quer largar o seu pecado carnal. Então nós temos que fazer esse sacrifício. É um sacrifício voluntário, é de obediência, é para obedecer a palavra do Senhor. Porque Jesus ele sofreu por nós. E foi por isso que ele veio no mundo como homem, a fim que pudesse, aleluia, oferecer a si mesmo. Jesus se ofereceu a si mesmo por nós, irmão, por nossa vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando a sua palavra. Ele veio para sofrer no nosso lugar e ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E ele ali, ele não reclamou. Ele carregou aquela cruz, recebeu aquela coroa de espinho, levou aquela chicotada em seu lombo. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Para que nós pudéssemos hoje, quando pecar, orar ao Senhor, pedir perdão e ser perdoado e não pecar mais. E ele veio para que não hoje nós não sofrêssemos, mas ele veio para sofrer por nós. Ele veio para morrer por nós pecadores, porque se ele não morresse por nós, se ele também não viesse em forma de homem, hoje ainda nós estaríamos em pecado. E muitos que estão lá fora não reconhecem o sofrimento de Jesus, que ele morreu por cada vida. Ele não morreu só pelos crentes, não, pelos cristãos. Que Deus, ele deu o seu único filho por amor ao mundo. Foi para o mundo, para que todos aqueles que crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E é para isso que hoje nós estamos aqui ouvindo e buscando a obra, fazendo a obra de Deus, buscando o poder de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, consagrando a nossa vida, para que nós possamos ter a nossa vida eterna. Porque muitos não creem que um dia o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar aquele que está em obediência à sua palavra. E aqueles
que não estão obedecendo a palavra de Deus, nós sabemos que eles não herdarão a vida eterna. Porque para nós ter a nossa vida eterna, nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. E aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, não adianta, ele não vai ter a vida eterna. E nós sabemos que no dia do julgamento, cada um será julgado conforme a sua obra, conforme a sua obediência, porque o Senhor ele já veio para que nós obedecêssemos a sua palavra, para que nós pudéssemos dar crédito à sua palavra. E ele veio para destruir também a obra de Satanás, porque Satanás estava naquela época rondando a terra, como hoje também ele rodeia a terra. E aquele que não vigia, Satanás entra na sua vida, ele destrói o seu lar, ele destrói a sua família, porque ele ainda está 24 horas rodando pela terra para destruir vida. E nós estamos vendo vidas sendo destruídas, família sendo destruída, e ninguém sabe quem matou. Hoje nós vemos na televisão ataques sobre as famílias. Quantas famílias já morreram só nesse mês? Só família, a gente só escuta assim: morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, morreu 2 irmãs, e ninguém sabe como. Aí um vai preso porque é acusado que foi ele que matou, chega na hora, não é aquele, inocente. Então o diabo agora ele está entrando para destruir as famílias. Nós estamos aqui orando pelas famílias. Então Deus ele veio como homem e teve que tomar a sua natureza humana para somente como ser humano é que ele poderia destruir a obra de Satanás. E por isso é que ele veio. E nós sabemos que Satanás ele não tem força sobre a palavra, sobre o nome de Jesus. Ele veio sim para destruir a humanidade. Mas quando o Senhor Jesus veio na terra, ele foi destruído pelo poder do nome do Senhor. E hoje também, quando nós clamamos o nome do Senhor Jesus, que nós clamamos pelo sangue de Jesus, ele é destruído do nosso caminho, da nossa vida e dos nossos lares. Mas para isso nós temos que ter fé, temos que crer, temos que confiar que quando nós oramos com poder, Jesus ouve a nossa oração e ele nos atende. Porque cada palavra que você falar é poderosa. Nós sabemos que a nossa palavra tem poder. Então nós não podemos estar cometendo pecado. Porque 1 João 3,8 fala que quem comete pecado, o pecado é do diabo. Quem realmente nasceu de Deus, ele não pode mais continuar no pecado. Se você aceitou Jesus, você está nascendo de Jesus. Então você tem que sair do pecado, você não pode mais pecar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não opera no meio do pecado. Ele não vai operar na sua vida se você continuar no pecado. Então hoje o povo, mesmo às vezes dentro da igreja, eles caem em pecado, eles caem na tentação, porque verdadeiramente eles não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Como é que você vai viver contaminado no pecado e querendo obedecer a palavra de Deus, querendo fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, se você está indo em pecado? Então, nós sabemos que quem está com Deus não pode estar vivendo, continuando no pecado e praticando o pecado. Porque depois que existiu uma palavra, não tem nada a ver. O povo evangélico, ele se transformou. Ah não, Senhor,
nada a ver não, irmão. Que para nós não tem nada a ver, mas para Deus, sim. E por isso que muitos lares estão sendo destruídos, mesmo servos de Deus. Nós vemos lares aí sendo destruídos por causa do pecado e por causa da palavra nada a ver. Porque na palavra de Deus fala, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não no espírito da carne. Então, quando se fala, ele só fala só, nenhuma condenação há. Você já aceitou Jesus, você está na igreja, você não tem mais pecado, você não vai ser condenado, então você pode fazer o que você quiser. Mas será que é assim, igreja? Depois que aceitar Jesus, você pode fazer o que quiser? Você não vai ter mais pecado? E a Bíblia fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso, que a todo momento nós estamos pecando. É um olhar de lado para o irmão, é julgar o irmão, é falar mal da igreja, é julgar o pastor, é falar mal do seu vizinho. Então tudo isso nós estamos pecando. Então muitas vezes a pessoa diz, é um pecado pequenininho. Para Deus não tem pecadinho nem pecado. Tudo para Deus é pecado. Então nós temos que estar ligados, porque Jesus ele veio como um sacerdote passivo. Para quê? Para que nós pudéssemos estar ali junto dele, para que ele pudesse vir nos salvar, porque o diabo ele não veio para tomar os anjos do Senhor, mas sim ele veio para buscar e perturbar a descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? Jesus. E através de Jesus nós mesmos somos a descendência de Abraão. E nós sabemos que Jesus, mesmo sendo tentado, ele padeceu, mas ele venceu. Ele venceu. Para quê? Para socorrer o mundo que estava sendo tentado pelo Satanás. E ali, quando ele morreu, nós sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia. Ele desceu do inferno e pegou a chave para que ele pudesse libertar o povo de Deus e prender Satanás por 1000 anos. E ali ele está preso. Mas ele tem ainda os seus anjozinhos que estão rodeando na face da terra. E o povo não vê. E ele vem enganando o povo. Até mesmo os evangélicos estão sendo enganados por Satanás e não estão enxergando isso que nós estamos vendo aí na face da terra. É muitos milagres, até mesmo muitos falsos pastores que estão abrindo igreja, mas somente para colher dinheiro. E o povo fica largado aí. Eles vão atrás, como na palavra fala, que até os servos de Deus seriam enganados, porque vão dizer, olha, Jesus está ali, Jesus está ali, e eles estão correndo, mas não é Jesus que está ali, são os enganadores. Então o povo hoje, eles não estão buscando a palavra, eles não estão buscando a salvação, eles estão buscando, mas é a sua prosperidade, quer ser empresário, quer ser dono daquilo, quer ser dono de loja, quer ter vários carros do ano, mas nós não, nós estamos aqui buscando o Senhor Jesus, porque nós temos que buscar a nossa salvação, nós temos que saber que nós temos a nossa salvação, a nossa libertação através da palavra de Deus, porque nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele está conosco, que assim como Ele cumpriu a aliança com Davi, e ali Deus prometeu a Davi que o reino dele seria eterno,
com o nascimento do Senhor Jesus. Porque Davi morreu, mas ficou Jesus para reinar aqui na terra, para que todos largassem o pecado do mundo e aceitassem o Senhor Jesus como seu único Salvador. Porque nós sabemos que o único que pode nos salvar é aquele que nos liberta, que nos salva, somente o Senhor Jesus. E Ele veio para nos salvar e para também que nós pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque sabemos que é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemido, mesmo que você não sabe orar, que você não sabe pedir, mas o Espírito Santo de Deus está do seu lado para interceder por você lá na glória. E Ele sabe do que nós precisamos. E Ele conhece quando nós estamos chorando com sinceridade na oração. Que nós temos que abrir o nosso coração, falar com Deus em oração, para que nós possamos verdadeiramente receber as nossas bênçãos, as nossas curas. Porque muitos não creem que através da oração possa receber uma bênção, receber uma cura, mas é através da sua confiança em Jesus. É através do Espírito Santo de Deus que está na sua vida, é que você vai ser abençoado em nome de Jesus. E nós sabemos que Jesus veio e se tornou a cabeça de tudo. Foi Ele que, como veio, nos tornou perfeito através dele. Então hoje, se nós somos perfeitos, se nós somos libertos, foi por causa de Jesus que Ele tornou cabeça de tudo. E nós também estamos aqui pertencendo a Deus, fazendo a sua vontade, e também para que nele nós possamos encontrar a nossa santidade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?